Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do JCL Conecta. Eu sou a Gabriela, hoje tô aqui no novo formato, sem a Luciana, sem o Caio. Depois vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam da minha performance aqui hoje. Hoje eu tô aqui com o Felipe, eu vou apresentar ele pra vocês. Ele tem multifunções, ele faz muitas coisas. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele, mas depois ele vai se apresentar aí pra vocês. Vamos lá. O Felipe se define como criativo, com mais de 20 anos de experiência de carreira. Ele já liderou projetos em mais de 100 grandes marcas, ajudando a facilitar experiências de aprendizagem, treinamento e desenvolvimento. Ele é mestre em inovação, formação em psicologia e gestão de pessoas. Atualmente, ele coordena a pós-graduação de uma grande universidade, além de possuir uma trajetória de consultoria de projetos e ter uma marca própria de óculos de sol. Muita coisa. Esse foi só um pedacinho do que ele faz, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, aí, Felipe. Olá, que alegria estar aqui, Tô tô muito feliz. É um prazer enorme. E é estranho quando a gente ouve outras pessoas falarem da gente. Muito. Mas ao mesmo tempo é muito legal poder se ver de fora. Você me definiu super bem. Eu acho que, em resumo, eu me defino como uma pessoa criativa. E eu sempre falo que os criativos estão mais próximos do criador. E é assim que eu me sinto quando eu crio as coisas e quando eu me permito criar. É isso. Eu falei um pouco do seu currículo, bem pouquinho, né? Que eu sei que você vai ter bastante coisa para compartilhar com a gente. Mas eu quero que você fale do Felipe Pessoa. Eu sei, já tem um spoilerzinho aí que você veio da Zona Norte, Serra da Cantareira. Quero que você fale um pouquinho mais de você, Pessoa. Depois a gente vai falar um pouco da sua trajetória aí profissional. Combinado. Eu represento bem um retrato de quando se pensa num brasileiro. Então, sou um brasileiro nascido aqui em São Paulo, filho de mãe solo, estudei sempre em escolas públicas, mas sempre num lugar de buscar viver. Eu costumo dizer que as minhas características e a minha personalidade, elas foram sendo definidas na medida com que eu fui tendo cada vez mais sede pela vida. Eu devo muito isso à minha mãe, que sempre me incentivou a ser autêntico, a buscar aquilo que eu quisesse. E era engraçado que quando eu era pequeno, meus avós falavam, nossa, seu filho é diferente. E minha mãe falava, ele é assim mesmo. Deixa ele ser como ele é. Leoa. E minha mãe sempre trabalhando muito, sendo mãe e pai ao mesmo tempo, cuidando de mim com a ajuda dos meus avós e me ensinando sempre sobre valores, de sermos honestos, trabalharmos com a realidade que nós tínhamos. Minha mãe sempre me ensinou a não ter vergonha de onde a gente vem, o que a gente faz. E hoje eu vejo o quanto isso fez diferença na minha vida e me tornou uma pessoa simplificada. Não me acho simples, me acho meio fresco às vezes, na maioria das vezes. Mas eu tenho muito orgulho, assim, das minhas raízes. Tem uma curiosidade que poucas vezes eu falei, eu acho, mas eu fui criado no meio do mato, com bichos, com roça. Caramba! Porque meu avô era caseiro de um sítio, de uma fazenda. E nós morávamos lá, né? Morava meu avô, minha avó, minha mãe e eu. Então tinha muitos bichos, galinha, porco, tudo que vocês imaginarem. Mas eu nunca me vi ali por muito tempo, assim. Eu sempre me enxerguei em outros lugares, Fora fazendo dali. outras coisas desde muito pequeno. Minha família ainda continua lá, Legal. né? Então, e eu sempre tô por lá. Então tudo isso me levou a buscar novas coisas e novos caminhos. Que legal. E agora vamos falar um pouquinho da Cia Makers, né? Sua empresa. Quero saber como que foi, de onde surgiu a ideia de fundá-la, como que foi aí o início e essa trajetória até agora. Bem, a Cia Maker surgiu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Foi uma ideia que veio de uma dor, principalmente da dor de não ter um espaço em que eu me encaixasse como profissional. Tá. Porque na medida com que a minha carreira foi evoluindo, eu me percebi um executivo, eu me formei um executivo,
mas não o bastante para as empresas que eu trabalhava e insuficiente para as que eu queria trabalhar. E, e eu sempre me senti com pouco espaço, com pouca voz, com pouco espaço criativo, principalmente. E, e aí isso começou a fazer a me questionar mesmo, se eu era capaz, se eu tinha senioridade suficiente, se eu sabia fazer as coisas que eu queria fazer. E aí, nesses dilemas todos, eu cheguei à conclusão de que a única forma de eu trabalhar num lugar onde eu conseguisse exercer toda a minha criatividade, a minha autenticidade, ser quem eu era, etc., era criando esse espaço. Então foi muito disso, assim, eu falei, tá, como é que eu imagino um lugar? Ah, imagino um lugar que eu tenha flexibilidade de horário, que eu ganhe bem, que eu tenha liberdade pra falar, pra criar, pra tomar decisões. Eu falei, ah, que espaço vai ser esse? Eu vou ter que, Só vou se ter que for o inventar meu. aqui agora. E aí eu inventei mesmo, Legal. assim, eu criei a ideia do Cia Makers, juntar a ideia de Cia para falar de coletivo, Tá. né? E o Makers para falar de fazedores. Vem muito da cultura do pessoal que se reúne para fazer artesanatos, para trabalhar com os recursos que tem ali disponível. E juntar as duas coisas era, eu quero juntar gente que quer fazer. Então, veio desse conceito e aí surge assim. Tá. Surge Muito legal. dessa sede de ter um lugar mais livre. Sim. Eu vi uma coisa curiosa que eu nunca tinha ouvido falar. Que você se considera uma pessoa super criativa, um especialista em criatividade. Aham. E eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Da onde ele surgiu, assim? Da onde você... Já existia? Porque eu nunca ouvi falar, de verdade. Olha, hoje, Ah, né, se a gente for falar no dia de hoje, a criatividade, ela já é listada como uma das principais competências, não só da sim, sim. atualidade, como do futuro. Então ela foi ganhando muito espaço. Sim, como se Mas, torna um especialista em criatividade? Eu achei isso muito legal. então, tudo começou numa aula, na verdade. Eu fiz um curso de inovação, um curso rápido de inovação numa das empresas que eu trabalhava, e eu tive uma aula sobre criatividade. Tá. E eu lembro que foi uma aula que mexeu muito com a minha cabeça, assim, foi uma aula que me vendeu a ideia de que eu poderia criar várias coisas. E aquilo ficou ecoando na minha mente. E eu lembro que na última aula o professor falou: Ah, alguém quer falar alguma coisa, etc. Aí eu levantei a mão, olhei pra ele e falei assim: Eu vou fazer o que você faz. Eu vou trabalhar exatamente com o que você trabalha e ganhar dinheiro com o que você ganha. Você falou pro professor. Falei pro professor. É, E aí, quando terminou a aula, eu fui perguntar pra ele. Eu falei, mas o que que você fez, né? Pra trabalhar dando aula sobre Legal. criatividade e tal. E aí ele falou, eu fiz uns cursos e tal. Em especial, eu trabalhei uma metodologia, aprendi uma metodologia que se chama Design Thinking, que é uma metodologia que aborda diversas técnicas e ferramentas para que você crie coisas. E aí, esse foi o ponto de partida. Por que que eu tô fazendo esse recorte? Tá. Porque mais pra frente eu vou buscar um mestrado, e aí no mestrado eu encontro mestrados em administração, aí achei um com a linha de pesquisa em inovação, e era perfeito para eu entrar nessa linha de pesquisa com o tema criatividade. Tá. Então, eu fiz mestrado em administração, com linha de pesquisa e inovação, e a minha pesquisa foi baseada em criatividade, que é considerado o principal combustível de inovação. Em suma, criatividade, tecnicamente, ela acontece através do design thinking, que é uma metodologia que usa a criatividade como combustível para resolver problemas para criar coisas novas ou para melhorar coisas que já existem. E aí depois eu me aprimorei nessa técnica, me tornei especialista nesta técnica. E aí Fantástico. foi que eu comecei nessa jornada de projetos. Sensacional. Muito legal mesmo. E me conta um pouquinho, agora voltando na Cia Makers. Você atende muitas empresas, grandes empresas, e me conta um trabalho que você fez em alguma empresa que te marcou muito.
É difícil, né? Eu sei que você já apresentou alguns pra mim que eu vi foram muito legais, mas teve algum assim que te marcou? Olha, ao longo desses 10 anos, a gente ultrapassou esse ano 100 marcas, em Ah, mais de um fantástico, uma case, marca. e em todos os segmentos, assim, quer dizer, na maioria dos segmentos, né? É, bancos, escolas, indústrias e tudo que você imaginar. Mas eu acho que um trabalho marcante, É, se ele. você puder falar também, né? Posso. Acho que um trabalho super marcante foi Academia de Liderança numa empresa chamada T-Systems, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Caramba. E foi um trabalho direto com a CEO aqui do Brasil, com a Director Manager. E ela me colocou à frente ali da aprendizagem da academia, da entrega da academia de líderes para cerca de 300 líderes aqui no Brasil. Caramba. E aquilo me despertou um interesse muito grande em liderança. Depois tem um porquê, mas foi ali que eu falei, nossa, eu quero desenvolver líderes. Legal. Porque não falando de T-Systems, Aham. mas a gente vive uma educação muito precária, não só nas formações ali fundamental e médio, Sim, mas nas formações profissionais. sim. E nós não temos líderes capacitados para toda a demanda que tem de liderança. E aí, em contato com os líderes, até com os próprios depoimentos deles, me fez clara essa percepção e aumentou o interesse de me aprofundar mais no tema liderança. Legal. Eu vi um vídeo seu, ó, pesquisei, hein? Eu vi um vídeo seu onde você falava que você já via alguns traços de liderança em você quando você era pequeno. Talvez você tenha tido essa percepção agora, né? Depois de um tempo. Ou, não sei, né? Quando você era criança, você já tinha essa percepção? Porque eu acho que eu tenho esses vários traços de liderança também, mas quando eu era criança, pra mim era normal. Pra mim, de repente, eu era só a mandona. Pois E eu vi é. que você tinha já, né? Tem esses traços desde criança. E como que você identificou? Como que foi pra você descobrir essa liderança em você? Olha, eu acho que a evolução do próprio termo liderança, ele passa por uma transformação de deixar de ser entendido como algo natural, um Uhum, dom, tá. né? E ser de fato uma competência a ser Uhum. desenvolvida. Eu, É que pode ser desenvolvido também, né? exatamente, qualquer pessoa pode ser líder, mas eu me relembro, Uhum, né, com vários traços de liderança sim. em todos os momentos, assim. Ah, como a minha casa era uma fazenda, né? Ah, Então as reuniões todas dos amigos eram na minha casa. Então eu levava. Teve um dia que eu tinha uns amiguinhos ali que eram vizinhos, moravam no sítio ao lado, e eu levei todos os alunos da minha sala pra casa. só. Só que Só assim, na isso. minha casa não cabia. Ah, E a avó do meu vizinho ficou enlouquecida, não deixou a gente entrar. Ela ficou assim, como assim? Tem 30 crianças que acabaram de chegar. A gente gente do devia ter céu. uns 10 anos. E aí? Então, só para fazer um recorte do quanto eu decidia as coisas e a galera seguia. Eu falava, gente, ó, reunião na minha casa, a brincadeira vai ser essa. Cada um leva isso. E as regras são essa, E a essa e minha essa. mãe, sempre muito protetora, ela Ah, preferia que fosse assim. tá. Então ela falava, vai, traz seus amigos aqui. Ela preferia que os meus amigos estivessem em casa do que me deixar ir na casa dos meus amigos. Então, as brincadeiras todas rolavam lá. A gente. Que coisa, né? Você vê, esse traço da sua mãe colaborou, né? Pra você se tornar Não, pra você também ter uma ideia, minha esse mãe, líder. o meu vizinho, a nossa vizinha tinha um casal tinham tem dois filhos, Uhum, e um deles tinha minha idade e o outro 2 anos mais velho. Então ficávamos nós três ali muito juntos, né? uhum. Então a minha mãe ficava com a mãe deles na casa deles para liberar a casa pra gente brincar, né? Que Então demais. era E a muito confiança, legal. né? Fazia um monte de comida, minha avó fazia um monte de comida para toda a criançada. Que E legal. ali a gente brincava, né? E acho que uma curiosidade interessante de trazer para cá nessas brincadeiras Hum, é que ali aparece uma brincadeira que se chama RPG, hum, que é o Role Play Game, que é o jogo da imaginação. tá.
Na época era um jogo muito bombado aqui no Brasil. E ele existe até hoje. E ele tem vários formatos. Ele E tem vocês brincavam disso? Tinha um Ah, amigo tá. nosso da escola começou a ensinar a gente a brincar disso. É aqueles Legal. jogos que tem, Não sei se eu já ouvi falar. tem elfos, tem trolls da montanha, tem tabuleiros, tem Ah, cartas. tá. O Senhor dos Anéis, por exemplo, é um filme baseado nesse tipo de jogo. Legal. Então, um amigo começou a trazer. Esse amigo ele foi um amigo muito importante na minha trajetória. Porque ele falou: olha, existe um jogo aqui que para brincar a gente só precisa imaginar. Caramba. Então ele narrava uma história e a gente tinha que cada um imaginar um pedaço da história. Então ele falava assim: você está caminhando numa rua e de repente você ouve um barulho. O que que você faz? E aí você tinha que imaginar a cena, só que você tinha que responder como personagem. Você falava assim: eu vou me abaixar e tentar enxergar alguma coisa ali na cena. E aí Tá. aí voltava pra ele. Ele falava assim: você vê uma sombra. Aí ele já passava pro outro. É mais ou menos assim que funciona a dinâmica desse jogo. Esse jogo tem Legal. vários formatos, na época tinha campeonato. Caramba. Mas hoje eu tenho certeza que foi esse jogo que potencializou a minha criatividade. Que legal. Porque um dos insumos da criatividade é a imaginação. Uhum. E quando a gente cresce, a gente vai perdendo a nossa capacidade criativa. Tá. E esse tipo de jogo, ele vai resgatando essa capacidade. Porque é como se você estivesse malhando ali Uhum. o seu hemisfério esquerdo do cérebro para ativar novamente esses pontos emocionais da fantasia, Que da, legal. da, da Ah, imaginação. eu já quero brincar. É muito legal, assim, muito legal. Hoje em dia eu ainda brinco, só Ah, que no boa. videogame, né? Muito bom. Então eu ainda jogo jogos de videogame. Uhum. E tá tudo bem também. Detroit, por Ótimo. exemplo, é um que eu adoro. E ali eu percebo que eu tô linkado um pouco com esse tipo de exercício também. Que legal. Nossa, fantástico. Eu nem imaginava desse jogo. Eu já Pois quero é. jogar, já vou falar pro meu marido procurar no Não, videogame, que eu e também tem quero. tantos Depois você formatos fala o nome. legais, É. vocês vão amar. É só procurar por RPG. Dá pra jogar em livro, dá pra jogar Legal, de diversas formas. legal. E esse jogo, acho que mudou bastante o meu mindset, assim. Fantástico, muito legal. E agora, ainda falando sobre liderança, quais foram os maiores desafios que você teve aí para liderar? Eu, Conta um pouquinho. eu acho que primeiro eu tenho um desejo muito grande de ser líder. Tá, sim. E ter equipe, e mesmo trabalhando em outras empresas, Aham. eu cheguei a exercer algumas funções de liderança, mas com essas empresas mais hierarquizadas, a autonomia era muito restrita ainda assim, né? Uhum, Você era ali no papel, mas na hora da ação você não tinha tanta autonomia assim. uhum. Então eu sempre tive essa sede de liderança. Eu falo que eu alcancei esse sonho de ser líder, de ter equipe, mas aprendendo a liderança, né, me formando e exercendo, hoje eu tenho uma visão muito particular dessa função, que é sobre, para mim, você ser líder é você tá sempre machucado. Boa. Essa vivência tirou para mim todo o rolê romântico da liderança, né? Que é, vamos motivar as pessoas, vamos tornar as equipes mais engajadas. E eu vi um lado que foi uma surpresa pra mim, que não deveria, mas foi, que Hum. é você tem que viver frustrado, você tem que saber o que que é performar sem necessariamente ter o reconhecimento. O que que é você ajudar muito uma pessoa e de repente ela ir embora e nem olhar pra trás. Nossa, É, é frustrante, né? e como é que E você como que. lida com essa frustração porque Sim, ela não tem fim. Então, caramba. não é que você errou na escolha da pessoa, é porque essa é a dinâmica da vida mesmo, né? As pessoas vêm, vão, ciclos começam, se encerram. E para mim a maior aprendizagem sobre liderança foi essa, Nossa, até pra mim. foi entender o Que quanto eu legal. deveria aprender que eu sempre seria frustrado, eu sempre seria, de alguma forma, teria as minhas expectativas em xeque ali, Uhum, né? E o quanto eu teria que conviver com isso enquanto eu decidisse ser líder. que Então, legal. Nossa,
Já me abriu várias abas aqui na minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado dessa E forma. hoje eu penso assim, então, e acho que foi bem doloroso esse processo, porque quando você vai criando vínculo com as pessoas, É, você emocionalmente cria também idealizações, aliás, muitas. onde, essa pessoa, ela é grata por mim, ou, nossa, eu desenvolvi essa pessoa. Mas, ok, e quando ela não te reconhece? Uhum. E quando ela não te percebe? E quando ela não te valoriza? E quando ela não retribui o que você fez? E Nossa. na posição de empreendedor, eu Uhum. senti isso muito mais latente. Tá. Porque a pessoa que trabalha para você, ela não tem noção do que você, enquanto empresário brasileiro, passa para manter o negócio em pé, oxigenado. Então, por mais que eu tentasse mostrar numa gestão mais transparente, Uhum. eu nunca sentia o retorno na mesma proporção. Tá. E eu vivi com a sensação de que eu sempre dei mais do que eu recebi. E aí eu percebi que essa sensação não era responsabilidade de ninguém, né? Era uma forma com que eu iria lidar com aquela posição. Que você teria que aprender, né? A É. lidar. Caramba. E ficar nessa cadeira entendendo que, assim, são ossos desse ofício. Sim. E liderança não é para qualquer um. Não. Não mesmo. Eu brinco, eu falo que os fracos não têm vez na cadeira de liderança, né? Boa. É uma cadeira desconfortável, é uma cadeira gelada, é uma cadeira fria, porque você pode amar uma pessoa que trabalha com você e Uhum. ao mesmo tempo você pode ter que desligá-la. Sim. Então E você fazer isso com muita frieza, né? E, Também. então você tem que tomar decisões que você não quer. Sim. Então existe também uma ilusão de que eu sou líder, eu vou ter poder de decisão. Não, você vai ter mais responsabilidade e mais peso diante do tamanho dessas responsabilidades também. Sim. E eu entendi que isso não passa, né? E que a gente também não tem controle sobre isso. Mas não é para qualquer um de fato, Não. porque nem todo mundo aguenta esse tranco. Oh. E nem todo mundo tem essa resiliência, né? E é aquela coisa assim, é isso, Que deixa legal. aí, deixa doer. E eu sempre falo para os meus liderados e para pessoas próximas que, Uhum. por maior que seja a tempestade, por mais que aquela chuva seja avassaladora, arranque telhados e tetos e destrua tudo, ela vai ter que passar uma hora, né? Então tem momentos que você só precisa aguentar. Vamos falar agora como que você acha que a tecnologia pode ajudar a liderança aí no dia a dia das pessoas, né? Dos líderes. Como pode auxiliar aí eles no dia a dia? Eu sou muito a favor da tecnologia em todos os sentidos, de todas Tecnologia, as inovação. formas. A tecnologia, ela é a nossa ala principal na inovação, porque ela é a primeira que aparece, Uhum. né? A que toma mais proporção a nível de comunicação mesmo e de representatividade. Mas, trazendo isso para o contexto de liderança, a tecnologia, ela é um meio, ela é uma ferramenta. Tá. Então, um exemplo, né? O uso da IA generativa. Uhum. Os meus alunos perguntam, pode usar, não pode? Eu falo, gente, sempre pode. A questão é em que posição você vai colocar isso. Tá. Perigoso, né? E aí eu digo assim, se você cria uma coisa e utiliza a IA para aprimorar o que você criou, eu valido essa posição enquanto tutor, enquanto mentor e tal. Agora, se você usa a IA para criar por você, aí eu acho que você está se sabotando. Você está abrindo mão de Fica uma preguiçoso, né? preciosidade, que é a capacidade humana Uhum. de criar, para terceirizar isso para uma tecnologia que, na verdade, não vai criar. Ela vai pegar de algum lugar, né? E por mais que ela utilize da combinatividade para te responder, Uhum. ela não está criando. Ela está te respondendo, é diferente. Eu vi num outro vídeo seu que você diz, né, que você nunca pagou os seus estudos, né? Você sempre conseguiu bolsas e eu vi que você foi trabalhar numa faculdade para conseguir ali os seus estudos. E você é coordenador hoje. Eu quero saber como tudo isso aconteceu, porque na verdade você é muitas coisas, mas vamos falar agora da parte da coordenação dessa grande instituição aí de faculdade. Foi aonde você começou mesmo? Foi meu Legal. primeiro emprego. Na verdade,
Eu sempre tive muita sede de trabalhar e eu acho que Uhum. isso é reflexo de ter nascido numa classe social menos favorecida, Tá. etc. Uhum. Então eu tentei trabalhar com algumas coisas quando muito jovem, né? Vender coisas. Sim. Mas o meu primeiro trabalho oficial mesmo foi numa faculdade em São Legal. Paulo, onde eu entrei como um aprendiz, e aí fui passando por todos aqueles estágios. E a minha estratégia na época, se é que se pode chamar assim, porque eu nem sabia da existência dessa palavra, eu lembro de uma conversa mesmo com a minha mãe sobre estudos e tal. Eu pensei, eu só vou conseguir estudar se alguém pagar, mas ninguém vai pagar. E aí eu descobri que funcionários de instituições privadas tinham bolsa como benefício. E aí foi meu alvo. Fantástico. A minha criação ela foi muito forte nesse sentido. Era uma coisa assim, não tem fica sem, Uhum. vai a pé. Eu era muito pequeno e eu ia a pé para a escola e era um trajeto assim de meia hora. Sim. E muitas pessoas deixam de estudar, deixam de ir atrás, porque fica naquele papel ali de É vitimização, complicado. né? Porque assim, Eu achei, quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, nossa, ele é brilhante. você tem que focar Eu no que você sei que ele é muito controla. inteligente, mas ele, meu Deus, depois dessa que eu vi esse trecho, eu falei, gente, ele é brilhante, ele pensa em tudo. Mas eu aprendi depois, né, que é muito mais fácil você focar no que você tem controle. Então, por exemplo, até abrindo um parênteses, por exemplo, nem quando Uhum. você tá num trânsito. Sim. Por que você vai se estressar com esse trânsito se você não tem controle sobre ele? Ou seja, ok, dentro desse carro, nesse trânsito, o que eu controlo? Poxa, eu controlo ouvir as minhas músicas prediletas. Eu Uhum. controlo ler alguma coisa se eu estiver no lugar do passageiro. Eu Uhum. me controlo a pensar em coisas, porque aquele é um momento de ócio. Adiantar, de repente, alguma coisa, algum E trabalho. é isso. Uhum. E é aí que eu começo a gerenciar as coisas. Então, nesse lugar de buscar trabalhar numa faculdade que me proporcionasse estudar, foi nesse sentido. Eu controlo tentar entrar num lugar que banque meus estudos. E aí eu entrei com 15 anos nessa faculdade e ainda estava no ensino médio. Uhum. E aí finalizei o ensino médio trabalhando lá e depois já de cara comecei a faculdade, aí Legal. fiz gestão de pessoas. E aí tem um ponto interessante que eles não me deixaram escolher. O curso? Não deixou? Eu lembro que na época a minha gestora da época ela falou, ó, tem marketing ou RH. Você vai fazer uma das duas. E aí eu falei, pode ser RH. Mas eu nem sabia direito o que era, muito Uhum. novinho. E assim foi. Legal. Então, mas o meu objetivo era ter uma formação superior. Tá. Você não tinha também muita Não tinha noção nenhuma, preferência? assim. Acho que vale também fazer um parênteses aqui Hum. de dizer que eu fui formado por instituições sociais da comunidade. Uhum. Tem duas instituições sociais que foram muito importantes para mim, Você que comentou. foi a Obra Social André Marcel, que é do meu bairro, ainda existe. Lá foi uma obra que dava atividades para a gente fazer depois da escola, então isso evitava com que as crianças se envolvessem com drogas, etc. E lá eu fiz muitas coisas. Eu fiz Hum. teatro, desenho, Legal. Nossa, cursos de essa é uma artes. instituição que você falou num bate-papo que a gente teve? Não sei se você vai lembrar que você Vou. tava numa posição ali Não, de. foi na outra, na Foi verdade. outra? Nessa instituição, na André Marcel, eu tive a ajuda de uma psicóloga, Tá. que até hoje é minha amiga, de ir na casa e tudo. Uhum. E ela que me orientou profissionalmente Uhum. para conseguir chegar lá na faculdade, conseguir o emprego lá. Uhum. Então essa psicóloga, ela até hoje, ela trabalha na ONG, né? Legal. E, enfim, ajuda outras pessoas. Eu cheguei a voltar depois de formado, fiz um trabalho com ela na ONG para retribuir, né, o que rolou para mim. E depois de lá eu fui pro Instituto da Oportunidade Social, que é da TOTUS, Uhum.
que hoje é cliente da empresa que eu trabalho. Não, essa Então, história é sensacional. eu fui numa das primeiras turmas do Instituto, e o Instituto da TOTUS, ele faz formação com viés tecnológico. Então lá eu estudei por 2 anos. Isso tudo, gente, eu tô falando assim, dos 8 aos 12, 13 anos. Então era muito novinho mesmo. Sim, muito. Eu saí da TOTUS com 13 anos, mais ou menos, né? Mais com os cursos de pacote office, administrativo. Sim, Então, quando eu entro na faculdade, eu estou muito qualificado perto das outras crianças, o que Sim. facilitou o ingresso, o desempenho e a primeira formação. legal. E durante a faculdade na Uninove, eu descobri a psicologia numa disciplina. E aí eu falei, Dentro de nossa. RH. Tinha uma matéria de psicologia organizacional e comportamento, e eu achei aquilo muito legal. E as pessoas falavam que psicólogos na área de RH ganhavam mais dinheiro. E aquilo que me pegou. Eu falei, Tá. então eu preciso fazer esse curso agora para conseguir ganhar dinheiro. E aí, de novo, um curso muito caro. Eu saí de um curso de 2 anos para assumir um curso de 5 anos. E aí foi quando eu falei, poxa, e agora? Como eu vou pagar isso? Aí foi quando eu consegui pelo ProUni, Legal. 100% de bolsa. Muito Na mesma bom. instituição. Legal. E é nessa mesma instituição que hoje você é coordenador? Não, Não? não. Como que surgiu aí o convite? Como que você chegou até esse cargo aí de coordenador? Então, na verdade, depois eu faço psicologia Aham. e depois eu faço mestrado. Tá. E eu fiz o mestrado na instituição que eu estou. Eu ia até te perguntar, você já tinha me falado que você fez mestrado, mas voltado a qual área? Eu fiz mestrado em administração. Ah, tá. E eu fui bolsista também no mestrado pela CAPES e pela instituição. Então, consegui 50% de bolsa pela CAPES, 50% de bolsa pela instituição. Muito bom. Aí tem só um recorte que é interessante, que eu queria 100% e a CAPES eu não consegui atingir a pontuação de 100%. E eu fiquei inconformadíssimo, assim. Aí, mas você conseguiu 50. Eu falei, não, mas 50 não adianta, eu preciso de 100. E eu fiz uma carta pro reitor da faculdade, falando que eu precisava daqueles outros 50% e tal. E eu nem sei quem até hoje, mas a faculdade que eu hoje trabalho, custeou os outros 50%. Que legal. E aí, como eu era bolsista, eu tinha que estar lá fazendo trabalhos e tal. E aí, nesses trabalhos, eles acabaram me conhecendo, né? Então, assim que eu terminei o mestrado, eles falaram, você precisa vir dar aula aqui. E aí rolou essa ponte. É impossível também, né? Não conhecer. Ai. Super comunicativo. Aí eu entro como professor. E eu sempre, acho que de tudo que eu faço, o que eu mais gosto é de dar aula. Então, é onde eu me encontro e me encontro nos outros. Tá. Quando eu vejo os alunos, principalmente o público que eu trabalho, eu falo, nossa, eu me recordo de quem eu era a partir do olhar dessas pessoas. Nossa, isso deve ser fantástico. Eu tenho esse mesmo desejo de dar aula. Não sei em qual. Na verdade, tem algumas pistas aí do segmento. O que você pode me dar de dica aí pra eu chegar nessa... Olha, a gente precisa hoje, dentro das instituições, de professores apaixonados. É muito fácil você tirar uma titulação para dar aula. Tá. Você faz um mestrado, um MBA, você já está tá. habilitada para dar aula. A questão é por que você vai dar aula, né? Se você tiver isso muito bem definido... Já é meio caminho andado. E aí você já está com meio caminho andado, com certeza. Os alunos se conectam com você, com a sua verdade. E é muito transformador, assim. né? Eu dou aula à noite e às vezes eu tô super cansado. E quando eu entro na aula, parece que eu acabei de começar meu dia. Eu vejo isso com os meus professores também. Eles chegam, tadinhos. Eu faço virtual, né? Online, EAD. Eles entram na câmera com uma carinha de cansado. Imagina, todos os corretores de seguros também, como eu. Carinha de cansado, coitado. Deve ter atendido um monte de sinistro naquele dia, um monte de gente com carro batido, roubado. Eles entram assim... Aí daqui a pouco a gente começa a brincar no chat, manda mensagem. E aí dá aquele ar de novo e eles voltam, eles
interagem com a gente com a maior felicidade. É muito gostoso de ver essa troca. E acho que foi isso até que me despertou essa vontade de dar aula também. Ah, que Não legal. só isso, né? Tem outros motivos também, mas Não, é super essa bem-vindo, troca assim. é muito gostosa. E é renovadora, porque eu Imagino. falo que hoje o meu trabalho é um trabalho que ensina o que faz e faz o que ensina. Sim, Ao mesmo tempo que eu tô trabalhando por aí nas empresas, fazendo projetos, eu tô ensinando isso em sala de aula. Então, muito é bom. uma retroalimentação valiosa. É legal. A área que eu pretendo seguir também é voltada para corretores de seguros também, porque é o que eu vivo no dia a dia e eu acho que eu teria muito aí para E com o agregar. avanço da tecnologia, dentro da sala de aula, a experiência conta muito. É, Porque né? você definir um conceito e ensinar alguma coisa, o pessoal tem autonomia e Sim, recurso para. procura aí. Então, são as suas histórias que fazem a diferença para eles. É como você vai levar aquela teoria aplicada. Nossa, sim. No meu primeiro módulo do curso que eu faço, eu fiquei apaixonada por todos os professores. Nossa, foi uma conexão assim. Nossa, incrível. Tem um em específico que eu gosto muito dele, a gente tem no Instagram, às vezes ele comenta alguma coisa do meu trabalho, que ele também é corretor de. Somos concorrentes, mas é uma troca super leve. Justamente por isso, porque ele trouxe muita experiência. Nesse segundo módulo, eu vejo que alguns eles trazem muita apostila ali, não trouxeram muitas experiências dele, mas especificamente, os professores do primeiro módulo, eles trouxeram tantas experiências que eles tiveram, que eu já trabalho há 13 anos com seguros, planos de Uhum. saúde. Eu vejo muita coisa no dia a dia, mas sempre tem alguma situaçãozinha diferente que a Sim. gente ainda não pegou, e isso fez eu me encantar por eles, assim, e é justamente a experiência essa troca de experiências é muito valiosa. E quando você incrementa isso com metodologia de aprendizagem, com vivências, você torna mágico o É porque ainda processo. tem as técnicas, né? Então, assim, aplicar técnicas de gamificação nas aulas, levar os alunos para atividades fora da sala de aula. Hoje, por exemplo, eu pego os alunos de administração, coloco eles dentro da cozinha industrial da própria Não, você falou faculdade. isso, eu achei super diferente. É muito legal, né? Você pensar que eu tenho alunos fazendo aula de gastronomia Muito e eu tenho legal. alunos de administração, de recursos humanos dentro dessa aula fazendo avaliação de desempenho Eu desses já outros fiz alunos. administração e, assim, pra mim era um saco, porque não tinha nada disso. Então. E a administração, ela fica um pouco maçante, às vezes. Se você fica só ali vendo a história, né? Não sei o quê, história do fulano. E imagina esses projetos de Nossa, levar o aluno pra fora da sala, muda tudo, né? muda tudo. Muda E eu tudo. sempre tive essas ideias de fazer projetos com os alunos, né? Eu Uhum, tenho alunos meus que estão empreendendo. E eu acho que hoje eu reconheço que foi isso que me levou à coordenação. legal. Então, a coordenação foi um presente que a instituição me ofereceu e eu aceitei. Foi um presente inesperado, foi uma Legal. surpresa, não estava esperando. Mas quando veio, eu entendi que veio no momento. Que Tem esse rolê legal. da intuição na minha cabeça, assim, Tá, eu também tenho. né? Então, Eu assim, tenho ah, super. tem uma empresa que Você não esperava, mas quando chegou, você falou: ah, tá, essa semana tá mesmo tudo teve uma bem. empresa que estava tudo certo para fazer um projeto. Ah, Aí quando foi sexta-feira, eles mandaram, a gente não vai fazer mais. Por conta de fim de ano, etc. E aí aham. eu falei assim, tá tudo certo, tudo tem seu tempo certo. Nossa, e é libertador, né? Eu não quero mais forçar portas pra abrir, sabe? Sei. Então, assim, se a porta não estiver mais aberta, deixa ela Tudo bem. fechada, eu tento outra. Eu vou pra um caminho que estiver mais aberto, eu Eu prefiro. tenho, eu tenho essa mesma característica. A gente tá passando hoje por um processo de governança, você sabe, né? É, E eu ouvi falarem no comentário, tipo, ah, mas você nem tá sofrendo com esse processo, você tá levando numa boa. Por um lado, eu sei disfarçar bem, mas por outro, eu também vejo dessa mesma ótica, de tipo, tudo bem, não tem problema, tem essa intuição também, bem forte. E se uma coisa não sai da forma que eu pensei, eu dou uma ideia que eu tive, não vai pra frente, tá tudo bem, uma hora vai vir, uma hora Isso vai é acontecer. maturidade, assim. Eu tô Isso é levando. É maturidade. muito legal, muito bom mesmo. E, bom.
Vamos falar um pouco dos óculos? Não, pera, só voltando rapidinho, abrindo um parênteses ainda falando da faculdade, que eu ia te falar, esqueci. Que eu vou cursar RH ano que vem. E eu quero cursar nessa instituição, porque essa aula de gastronomia eu achei sensacional. Sensacional. Imagina. Eu não quero esse negócio de ficar nem dentro da precisa sala de esperar. aula, não. Eu vou te levar antes de você entrar pra Ah, você eu quero super ter uma conhecer. experiência lá, conhecer. Quero super conhecer, porque essa coisa de só sala de aula, pra mim me dá desespero só de pensar. E a gente tá com uma equipe super boa que entra nas ideias e a gente se junta. Porque a instituição é muito grande, muito complexa. Sim, Então a gente se eu fui aluna fortalece. deles, inclusive. A gente se fortalece entre coordenadores. A gente fala, gente, vamos se juntar, vamos fazer um evento. Você leva seus alunos, Ah, eu super você quero. me ajuda e por aí vai. Eu super quero essas Teve um evento experiências. que eu fiz recentemente para 400 alunos, mais ou menos, e uma Deus. aluna patrocinou o Uau, Coffee Break que legal. para Que todos legal. os alunos. Pros 400. Aham. Não, na legal. verdade, de metade online. Tá, nossa, que legal. Mas ela patrocinou para 200. Então é muito legal de ver e falar assim: caraca, ela estava na sala de aula e ela tá patrocinando um evento. E aí onde você vê a transformação da galera. Muito incrível, assim. Nossa, que legal, muito bom mesmo. Então vamos voltar ao assunto dos óculos, que eu tô super curiosa e eu já tô querendo um óculos. Eu tô vendo esse seu aí super estiloso, te falei quando você chegou, e eu adorei. E aí, de onde surgiu? Ó, você já me falou que a gente pode ser tudo que a gente quiser. Já começa dessa frase que eu achei, ela é fantástica. Eu sempre falo pro meu marido, eu posso ser o que eu quiser. Ah, eu quero fazer. Eu tô fazendo hoje o curso de corretores, já fiz administração, vou fazer RH. Ah, mas eu também tenho projetos pra fazer outras coisas voltadas à área da saúde, que eu também sou apaixonada. Eu falo pra ele, eu posso ser o que eu quiser, querido. Tá Porque tudo ser bem. bom se a gente pode ser ótimo. Não é? Porque ser um Eu se a gente achei pode isso ser vários. libertador. Libertador. Porque eu sempre achei. Quando eu pensei, né? Eu ainda gosto muito da área da saúde, porque eu já tentei fazer odontologia. Tá. Aí eu falei, não, vou ficar aqui na corretora, vou seguir essa carreira aqui, deixa isso mais pra frente. E aí eu ouvi essa frase que você falou, a gente pode ser o que a gente quiser. Aí voltou aquela ideia ainda da área da saúde, mas nada a ver com odonto. Eu falei pro meu marido, nossa, eu vou fazer o RH, vou terminar esse curso, tal, vou dar aula, mas assim, aquela ideia que eu tenho ainda de trabalhar na área da saúde, de fazer, não trabalhar, né, mas de fazer um curso voltado à área da saúde, eu vou fazer. Que eu posso ser o que eu quiser. É sobre. E eu achei fantástico Você isso. sabe que eu tenho isso tatuado. Nossa, muito bom. Eu tenho uma tatuagem que tem esse mantra, né? Que é um mantra em latim. Que ele diz invisibilibus ex invisibilia ex invisibilibus. Que significa que tudo que existe um dia foi pensado. Ou seja, se você é capaz de pensar, você é capaz de fazer. E essa perspectiva mudou minha vida. Desde que eu comecei a empreender e entender que é ideias, conexões e riscos, né? Tomar riscos e fazer. Isso simplificou também muito a minha vida, porque às vezes a gente fica, qual que é o momento certo de empreender ou de testar uma ideia nova? Não existe. Não existe. Você nunca vai estar pronto E ou se sentindo pronto. Sim. Suficiente. Você falou essa frase, na hora me veio o versículo da Bíblia, eu sou cristã, né? E aí veio um versículo que é bem parecido, que nem olhos viram, ouvidos não viram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que tem preparado? Não sei. O que você vai... Não sei. Vai acontecer e você tem que fazer só a sua parte. E super conectou. Mas a ideia dos óculos, acho que ela é muito espiritual, num lugar não religioso mesmo. Tá. Mas num lugar assim... As pessoas sempre me questionam como é que eu consigo fazer tanta coisa e como é que eu tô sempre bem. Porque eu tô sempre na mesma vibe, em qualquer momento, em qualquer lugar. Hoje alguém me mandou uma mensagem e falou assim, nossa, você viu a chuva que tá caindo? Aí eu respondi assim, sim, ótima pra lavar a cidade. Pra deixar o ar mais quando eu vi a fresco. chuva, quando eu vi a chuva, eu falei assim, nossa, é ótimo que já lava meu carro. Isso. E isso é perspectiva. Sim. Né? E então eu falo que toda vez que as pessoas me perguntam isso, no início eu me intrigava um pouco. Eu falava assim, nossa, mas como assim? E depois eu percebi que, nossa, não é normal. Porque além de tudo isso, eu faço academia, eu cuido da minha casa, eu tenho pet,
eu tenho uma vida que acontece. Além de várias funções profissionais, E minha você ainda vida tem essa acontece assim, plenamente. Eu não sou um Aham. workaholic que trabalha 20 horas por dia e tal. E aí eu percebi que é a lente que eu uso para enxergar o mundo. Legal. Então, os óculos nascem disso, né? E aí, vou te explicar um pouquinho desse rolê dos óculos, Tá. mas Mentira. com você abrindo o céu. Mentira! Que legal! Gente, eu não sabia. Posso abrir? Claro, claro. Enquanto Não você abre, eu vou sabia! explicando. Que É, legal, Fê! A ideia dos óculos, ela surge Eles com já essa... lançaram? Já tá Não, lançando? Vocês me desculpem, tá? não. Ninguém nem viu, na verdade. É? Vai ser a primeira vez, Olha, assim, que que as pessoas lindo. estão... Siqueira. Depois você vai falar também. Vou falar. Gente, que legal. Basiquinha. Tá vendo? Basiquinha. Eu lembro, eu Mas te com falei. muito estilo. Olha Olha, só. Amei, 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 amei. olha. Amei. Não, adorei. Deixa eu ver como ficou. Dá uma olhada. Amei. Lindíssima. Muito É isso. chique. Chique. É sobre. Gente do céu. Amei, Fê. Ai, Amei. que bom que você gostou. Foi com muito Caramba. carinho. Muito Você viu esse obrigada. detalhe da haste? É, sim, sim. Então a ideia é pensar em detalhes e Amei. pessoas. Eu falo que eu não abri uma loja, eu abri uma marca. São coisas diferentes. Então, eu não tô aqui para vender centenas de produtos, nada disso. Eu tô aqui para conectar pessoas com seus próprios estilos. Tá. Você vai reparar que na lente a gente tem uma Uma ampulheta. ampulheta, eu ia falar isso. E a ampulheta é sobre nunca é tarde demais para você se querer mais. Muito Então, bom. a ideia é você se querer com mais estilo, com mais autenticidade, com mais beleza. E esse esse rolê é um rolê pra gente se conectar nesse lugar. Que Tem tanta legal. gente fazendo harmonização facial e milhões de coisas pra se enxergar, quando às vezes um acessório é capaz de te revelar, É verdade. né? Te deixar mais bonito, mais autêntico. Então, não tá distante de tudo que eu já faço. Muito chique. E traz essa coisa de trocar de lente mesmo. E de se querer diferente e melhor, numa versão melhor. Nossa, maravilhoso. Amei essa ideia. Então, a marca é recém-nascida, na verdade, nada foi divulgado ainda. Uhum. Então, aqui é primeira mão real. Não falei disso em nenhum lugar. Gente, eu Nenhum não lugar. sabia nem que tava aí nessa sacola. Eu tô vendo o Felipe com a sacola aqui. Ué, será que ele não quer deixar ali? Você escondeu super bem. Amei. Pois é. Amei, amei, amei. E chegaram essas semanas os É? modelos prontos. Essa semana não, semana passada. E eu tô tendo muito cuidado para trabalhar com isso também. Uhum. Eu acredito muito em energia, Tá, né? Então, eu não quero. A ideia não é vender em massa, né? Então, tá. eu tô trabalhando com a indústria pra gente fazer modelos únicos, poucas peças. Esse que eu tô, por enquanto, só tem esse, É, super estiloso. né? Então, Super. Ele vai ter pra vender? vai, mas se tiver, a gente vai ter aí umas 3 peças no máximo. Uhum. Essa é a ideia e a gente ir renovando. E todos os Bem óculos exclusivo, eu né? tenho que colocar em mim e gostar, assim. Tá. Eu também trouxe essa premissa. Uhum. E tá sendo um processo criativo muito legal. Que legal. Muito legal. E aconteceu, eu tava com outro óculos e um cliente, né? que- um executivo que eu adoro. Ele falou, nossa, tava procurando um óculos, você comprou onde esse? Eu falei, então, é da minha marca, mas eu nem lancei ainda, eu vou lançar. Ele falou, eu quero ficar com esse. Ele comprou na hora, no almoço, assim. Que legal. Isso aconteceu semana passada também. E aí ele tirou foto, a gente tirou foto. Eu falei, nossa, ele falou, cara, como um óculos ficou bem em mim. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero que essa energia se conecte pessoas. E através do acessório você se veja mais poderoso, mais bonito. E acho que não é sobre dar certo ou dar errado. Uhum. A gente vive numa sociedade muito binária, onde ou dá tudo muito Muito. certo ou errado, ou é verdadeiro ou é falso, quando na verdade, assim, a gente tem coisas entre os polos extremos, né? Então, para mim, o que dá certo é aquilo que eu fiz. E já tá feito, tá aí materializado. É. Pessoas super especiais Ninguém que dá já estão em valor ao contato com tentar, a né? peça.
Ninguém dá valor ao tentar. Você Pelo tentou. contrário, quando você acende uma ideia, todo mundo joga água na sua ideia, né? E você tem que manter ela acesa ali. E eu acho que a questão não existe área que não dê certo, né? Existe o quanto você está disposto a fazer dar certo e ter sucesso. E o sucesso é isso no final das contas, né? Sucesso é fazer coisas. Só que para você fazer, você precisa ser primeiro. E eu acho que a equação tá sempre muito errada. Oh, As pessoas querem ter para ser. Se você inverter a equação, é isso mesmo. dá bem mais certo. Oh, eu conversei sobre isso com a minha mãe esses dias, inclusive. Exatamente isso. Então seja, e aí você vai ter. Perfeito. É isso Mas que mesmo. bom que você gostou, fui feliz. Nossa, eu adorei. E o que você diria aí um recado que você daria pro Felipe de 10 anos atrás? 15, vai? 15 anos atrás. Engraçado, a gente sempre pensa nesse tipo de pergunta e nunca tem uma resposta É imediata. difícil, né? Assim. Pode pensar, pensa. Na verdade, eu diria pra deixar as pessoas irem. Quando eu olho para 10 anos atrás, eu me vejo muito apegado a pessoas mesmo, né? Sabe quando você toma decisões baseadas em pessoas? Você fala assim, não, eu vou porque esta pessoa vai se chatear. Sim. Ou eu vou tentar porque essa pessoa me fez tal coisa. Ah, sim, sim. E aí a gente vai perdendo a nossa centralidade. Então eu diria para eu perder menos a minha centralidade. Top demais. E muito mais pro meu tempo, para o que eu quero fazer. E deixar ciclos se encerrarem, outros começarem de uma forma mais orgânica. Você boazinha, 5 anos pra frente, o que você imagina? Onde você quer estar daqui 5 anos? Olha, hoje eu me sinto muito realizado. Eu tenho condições de comer o que eu quero. Eu tenho condições de É uma delícia, né? trabalhar minha própria agenda, de fazer trabalhos que façam sentido para mim. Eu demorei mais de 30 anos para conquistar esse espaço. Então, quando eu penso daqui a 5 anos, eu gostaria de estar menos corrido, mais tranquilo, respirando mais, falando menos, ouvindo mais. Então, eu quero editar muito as coisas que eu faço ainda. Então, daqui a 5 anos eu me vejo com uma rotina um pouco mais leve, trabalhando menos quantidade. E o que você vai fazer com esse monte de projeto? Os projetos estão aí para quem quiser. Tocar. Você sabe que Muito bem. uma aluna me procurou e falou assim: nossa, eu fiquei muito empolgada com a ideia dos óculos, queria te ajudar. Ai, que fantástico. Aí eu falei, ok, e ela tá me Muito bom. ajudando. Voluntariamente, ela trabalha e tudo, mas ela tá me ajudando, ela vê um monte de coisa, ela tá me ajudando a organizar um lançamento oficial num evento mesmo, a fazer um evento de lançamento. Então eu acho que as coisas que eu tô criando é pra isso, assim. Eu acho que é isso que falta hoje, né? As pessoas não pensam muito. Inclusive, é um diferencial da JCL, que a minha mãe, ela sempre pensa nisso, em preparar alguém pra assumir ali a. Não, é assim que não você ganha ela férias, sair. mas é assim que ela tira férias com tranquilidade. Ela assim foi que muito ela... sábia nisso. Sim. E vendo outras pessoas do nosso mercado, muitas corretoras morrem porque não tem quem colocar. Eles não prepararam ninguém pensa nisso, né? Eu acho que eu sou muito desapegado, real, assim. A marca, a coisa. As pessoas falam, sei lá, você patenteou isso, aquilo. Eu falo, gente, tá aí. Se alguém quiser copiar, copia. Você nunca vai ser melhor que o original. Então, assim, não tenho Você esse também medo. não quer bater de frente ali com a. E eu tenho muita preguiça, assim, de certas discussões, de certas coisas. Eu prefiro não me gastar, nem me Sim. desgastar, assim. Então, eu não tenho apego, assim. Vender, se alguém tiver interesse em uma das minhas marcas, pode fazer proposta que eu vejo. Tenho zero apego, assim. Porque eu acho que eu sou capaz de sempre criar outras coisas. Hoje são os óculos, amanhã pode ser outra coisa. Gastronomia, roupa, qualquer Joguei coisa. aí assim. no ar. É sobre. Ai, que legal, Fê. Nossa, eu amei nosso bate-papo. Imagina, amei. Você gostou de estar aqui? Gostei muito. Quando a gente fala em oportunidades como essa, é uma forma da gente se ouvir.
E aí você Sim. perguntando da minha trajetória e tudo vai fazendo eu relembrar e falar, caraca, eu Não fiz é gostoso? isso. É um Porque exercício a gente também, não se né? enxerga com essa mesma lente. E quando alguém fala de você e pergunta alguma coisa que já faz muito tempo e você vai resgatando, isso também vai te fazendo muito bem, Muito. porque você fala, caramba. Eu falo que assim, é, eu falo inclusive na faculdade, né? Eu falo, gente, eu não tô aqui de paraquedas, né? Eu construí isso daqui. Isso é uma coisa que Foi por acaso. eu tenho muita tranquilidade em dizer, assim, todo o meu trabalho resultou em coisas, né? Então, todas as minhas coisas são minhas por mérito, eu construí. Eu não tenho falsa humildade, eu sou muito bom no que eu faço, nas coisas que eu proponho a fazer. E ponto final. É, e é muito legal poder ter essas oportunidades de reviver, de enxergar e de valorizar de onde a gente vem, quem são as pessoas que fazem a diferença na nossa vida e quem continua fazendo a diferença. Então, estou Sim. muito feliz, não só de estar aqui, mas de estar conectado com vocês. Assim. Ah, eu também tô Vocês muito são feliz. incríveis. Assim. Você foi um presente aí de 2025. Muito obrigado. Muito Muito legal. feliz, muito legal. muito, muito grata de ter você também com a gente hoje. Hoje eu falei com uma pessoa que trabalha comigo, daí ele falou assim, eu queria ir, não vou poder, porque ele tá em outro projeto. Eu falei assim, não se preocupa, a JSL não termina. Não. Ano que mesmo. vem a gente vai ter coisa. Minha intuição diz que a gente continua fazendo coisas legais. Se Deus quiser. E eu acho que a energia faz toda a diferença, assim. Não faz? E vocês têm uma energia criadora, sabe? Que bom, fico muito feliz em ouvir Sucesso isso. total. Muito obrigada, Fê. Obrigado vocês. Obrigado a você. Ai, foi um episódio muito Amei. gostoso. Tô muito Foi feliz. Eu maravilhoso. tava nervosa de fazer isso aqui sozinha. Ó, tô acabando leve. Nossa, foi muito Foi gostoso. maravilhoso. Gostei muito. Eu adorei. Obrigado. Espero que vocês também tenham gostado desse episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative as notificações, nos sigam nas redes sociais, no Spotify e não deixe de assistir nenhum episódio. Eu vejo vocês no próximo. Eu quero todo mundo ligado lá no meu Instagram pra... Por favor, Siqueira hoje. @ Siqueira hoje, tudo junto. Já tem dos óculos? Siqueira hoje terá, então tem que já estar ligado lá pra receber em primeira mão. Por favor, acompanhe o Felipe nas redes sociais também, que ele traz muito conteúdo aí do dia a dia dele na Cia Makers. Isso aí, obrigada. Tchau, tchau.